E se eu te falar que envelhecer bem não é ter sorte? E também não é viver só de motivação. É ter 5 alavancas muito simples. Alavancas que, quando você ajusta, mudam a sua saúde para as próximas décadas. E isso é bem mais concreto do que parece. Hoje eu vou te mostrar essas 5 alavancas que realmente ajudam você a envelhecer melhor. Com muito mais força, mais autonomia e menos remédio no futuro. Sem papo motivacional, sem fórmula mágica, eu vou te explicar uma a uma. E em cada alavanca eu vou te dar um jeito simples de aplicar no mundo real. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e aqui eu falo de saúde de um jeito prático, sem terrorismo e sem promessas vazias. E vamos então começar trazendo uma diferença que muda tudo. Existe envelhecer e existe perder autonomia. Porque envelhecer é algo inevitável, mas perder a sua autonomia não precisa ser o seu destino. Muita gente acha que envelhecer bem é uma questão de estética, de parecer jovem. Só que na prática, envelhecer bem é outra lista, é outra coisa. É subir a escada sem sofrimento, é carregar a compra sozinho do mercado, é ter equilíbrio, é dormir bem, é ter uma cabeça boa e conseguir fazer as suas coisas sem depender de alguém para tudo. Agora eu quero que você me responda uma pergunta. Você quer viver mais ou você quer viver melhor? Porque dá para viver mais e viver mal, que é o que acontece com a maioria das pessoas. E dá para viver melhor por muito mais tempo. E é disso que eu tô falando aqui para vocês hoje. Então vamos lá? Primeira alavanca, força muscular. Envelhecer bem é manter músculo. Músculo é autonomia, é proteção de articulação, é metabolismo, é reserva. Reserva para quando você ficar doente, porque em algum momento provavelmente você vai ficar, nem que seja com uma gripe muito forte. E quem tem pouca massa muscular vai sentir isso muito mais. O corpo ele fica sem margem para erro. Agora vamos trazer uma aplicação prática para você. Treino de força de 2 a 4 vezes por semana. Não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser consistente. E ele precisa ter alguma progressão. Porque o treino sem progressão ele vira só manutenção. E manutenção, com o tempo, vira queda. A progressão ela pode ser em vários sentidos, tá? Mais carga, mais repetição, mais controle do movimento ou menos descanso. E até simplesmente fazer melhor do que você já fazia. O teu corpo ele vai responder ao sinal. E o sinal tem que evoluir. Se você tá pensando que isso é coisa de academia só para poder ficar fortão, calma aí, meu amigo, calma aí. A força é o que faz você levantar do chão. A força é o que faz você carregar uma mala. A força é o que te faz não sentir que a vida te pesa. Agora a segunda alavanca, condicionamento, coração. Não é sobre virar atleta, é sobre ter capacidade de fazer o básico sem ficar quebrado. Ter fôlego para viver. Aplicação prática, tá? Caminhar todo dia, subir escada, pedalar de leve por aí, nadar, qualquer cardio que você consiga manter. Aqui tem uma regra que quase ninguém gosta. A frequência ela manda muito mais do que a intensidade quando o assunto é envelhecimento. É melhor você fazer um pouco quase todo dia do que fazer muito uma vez e depois nunca mais voltar. O teu corpo ele não entende promessa, ele entende repetição. E aproveitando que nós estamos falando de envelhecer bem no mundo real, sabe o que também pega mal? Falta do like no vídeo, meus queridos. Já deixou o seu like? Isso ajuda esse tipo de conteúdo útil a chegar em muito mais pessoas. Pessoas que só recebem frase pronta. E eu vejo isso muito no meu consultório. 2 pessoas de idade parecida, mesma faixa, só que uma tem força e fôlego e a outra não. E elas envelhecem diferente. A pessoa com força e bom condicionamento parece que tem muito mais espaço dentro do próprio corpo. Ela tem mais margem, ela se recupera melhor, ela cai menos, ela sofre menos. E aqui vai um teste bem simples para você fazer no dia a dia. Você consegue levantar da sua cadeira sem usar as mãos? Testa aí agora. Você consegue fazer isso? Levantar da sua cadeira sem utilizar as mãos? Você consegue subir um lance de escada sem parar no meio? Se isso hoje tá difícil, não é um diagnóstico para você, mas é um recado. É o corpo te dando um aviso cedo, tá? Terceira alavanca, proteína e qualidade alimentar. Envelhecer bem tem a ver com preservar sua massa muscular e tem a ver com evitar o teu processo metabólico inflamatório. E aqui eu não estou falando de moda, eu estou falando de base. A proteína ela entra como a base da sua alimentação, porque ela ajuda você a manter o seu músculo. E o seu músculo é a autonomia. Além disso, a comida de verdade, ela organiza o resto do prato. Ela organiza a sua fome, ela organiza a sua energia e ela organiza a constância.
Anota essa aplicação prática agora aí. Coloca uma fonte clara de proteína nas refeições principais. Café, almoço e jantar. Fonte clara é aquela que você sabe o que ela é. Ovo, carne, frango, peixe, iogurte, queijo, tofu, qualquer tipo de proteína que você goste. Alguma coisa precisa estar ali. E no resto do seu prato, comida de verdade na maior parte do tempo. Sem terrorismo, você não precisa fazer perfeito, tá? Mas você precisa ser consistente. Sinais de que você tá errando. Eu vou falar do jeito que parece na vida real, tá? Você emagrece e murcha. Você sente fraqueza. Você tem fome e belisca o dia inteiro. Você vive numa dieta que começa e acaba, começa e acaba. Começa na segunda, acaba na quinta. E depois recomeça no mês que vem. Isso é um sinal bem claro de que o seu plano é agressivo demais, ou ele é mal montado, ou ele é difícil demais para sustentar. E o teu corpo não responde bem ao que não é sustentável, porque o teu corpo ele responde à média. E a média precisa ser uma rotina possível. Quarta alavanca, sono e recuperação. Sono ruim vira fome, piora o humor, derruba a sua força e aumenta o seu risco cardiovascular. E aqui tem um erro muito comum, a pessoa que tenta compensar o teu sono com café e com disciplina. Só que o café ele não substitui o teu sono e a disciplina não vai mudar os seus hormônios na marra. Isso não é fraqueza, tá? Isso é fisiologia. Aplicação prática, horário mais fixo, principalmente para a hora de acordar e reduzir a sua tela antes de dormir, sem ficar mexendo no telefone, tá? Não precisa virar um monge e começar a meditar e abandonar tudo, mas você precisa diminuir. Luz mais baixa durante a noite e exposição mais à luz de manhã. Luz de manhã manda um recado pro teu cérebro. Ele entende que tá de dia e com isso ele ajusta o seu relógio biológico. Isso muda o jogo no tempo. O sono ele é multiplicador do resto. Se o teu sono tá ruim, tudo fica mais difícil. Você vai sentir mais fome, você vai ter menos paciência, você tem menos disposição, você treina pior e você escolhe pior. E aí parece que você não tem força de vontade. Só que muitas vezes você só está com o corpo desregulado, cara. E muito disso pode ser por conta do seu sono. Quinta alavanca, e para mim a mais superestimada de todas. Controle do risco metabólico e acompanhamento. Porque envelhecer bem não é só se sentir bem, é reduzir o risco silencioso. Pressão alta, glicemia, colesterol, sua gordura visceral, apneia, inflamação. Coisas que vão piorando a sua saúde sem fazer muito barulho. E muita gente se sente até ok e acha que tá tudo bem. Só que se sentir ok não é sinônimo de tá bem. E quando você descobre, às vezes já tá correndo atrás de algo que pode ser tarde demais. E é esse tipo de susto que dá para evitar. Agora uma aplicação prática e muito simples para você, tá? Primeiro, medir o básico com regularidade. Pressão, circunferência abdominal e o peso com contexto. Exames quando o seu médico indicar, porque o corpo ele dá sinais silenciosos. E quando você começa a metrificar isso, você enxerga antes dele virar um problema grande. Segundo, tratar o que for necessário desde cedo. Teu estilo de vida sem intervenção muito drástica. E quando precisar, aí sim, com medicação. Sem culpa, tá, cara? Sem orgulho bobo. Porque tem gente que tem resistência a tratar, como se tratar fosse algum tipo de derrota, como se usar alguma medicação fosse algum demérito. E não é. Tratar cedo é inteligência, é ser esperto para poder envelhecer bem. Terceiro, parar de esperar o problema virar um sintoma. Esse é um erro de muita gente. Eu só vou cuidar quando doer. Só que o metabólico, geralmente, ele não dói. Ele te cobra e ele te cobra tarde. Vou te dar um plano de 7 dias para você começar sem drama, tá? Escolhe 2 alavancas para atacar agora. E agora eu falo quando você acabar de assistir esse vídeo, tá? Uma de movimento e uma de recuperação. Exemplo simples para você. Caminhar 30 minutos mais cedo ou treino de força 3 vezes na semana. Proteína no almoço e no jantar. O segredo não é começar gigante, fazendo o mundo. O segredo é você começar pequeno e manter e depois ir ajustando. Porque o que muda a saúde de verdade não é uma semana heróica, é um ano consistente. E eu vejo virada real quando a pessoa começa a monitorar o básico. Quando ela começa a olhar pressão, glicemia, cintura e ajustar os seus hábitos. Ela ganha anos de qualidade de vida. Sem exagero, sem medo, só consequência. E agora, se você gosta desse tipo de conteúdo direto, sem papo motivacional, em que é envelhecer com mais autonomia e menos susto no seu futuro, se inscreve no nosso canal, porque aqui eu te ajudo a ter mais qualidade de vida hoje e amanhã, com estratégia e
constância. Vamos amarrar tudo isso aí que a gente falou de um jeito mais simples possível? Anota aí. 5 alavancas, 5 frases para você, tá? Primeira alavanca, força muscular. Músculo é autonomia. Segunda, condicionamento. Fôlego sustenta o dia a dia. Terceiro, proteína e comida de verdade. Preserva o seu corpo e melhora o seu metabolismo. Quarta, sono é multiplicador das outras alavancas. Quinto, risco metabólico. Medir e corrigir cedo evita surpresa depois. Agora a parte que vai fazer tudo isso virar a vida real, tá? Você não precisa mudar tudo. Você não precisa virar refém da sua rotina perfeita. Você precisa escolher 2 coisas e manter por tempo suficiente para virar automático, para virar um hábito. Porque a vida, ela não muda com motivação. A motivação, meus queridos, ela é instável. A vida, ela muda com direção, com repetição. Direção é saber o que importa. E repetição é fazer até ficar fácil. E quando isso fica fácil, você para de depender de força de vontade. Agora eu quero saber de você. Qual dessas alavancas você está mais longe hoje, tá? Força, cardio, alimentação, sono ou acompanhamento? Tem que parar de criar desculpa e começar a agir. Comenta aqui embaixo com a palavra da alavanca que você vai priorizar nos próximos 7 dias. E comenta o porquê. Porque eu vou ler isso daí. Isso daí me ajuda a trazer o próximo vídeo exatamente em cima daquilo que você precisa. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça. Eu estou aqui para ajudar a fazer o simples dar certo.